Olá, bom dia. Você está no canal Professor Belei. Hoje é 1º de dezembro de 2020. Mais uma bomba. Você certamente já ouviu falar dos Homens de Preto. Tem o filme, mas tem também inúmeros relatos de que eles existem na vida real. Aqui no YouTube, por exemplo, há uma fartura de vídeos falando sobre o tema, os temíveis Homens de Preto. Os Homens de Preto estão normalmente associados a OVNIs, ou relatos de OVNIs. O sujeito disse que avistou um OVNI, a conversa espalhou-se e logo ele é visitado pelos famosos Homens de Preto. Dizem que andam em carros pretos e vestem-se totalmente de preto, camisa preta, gravata preta, terno preto, chapéu preto, e tem expressões muito estranhas. Bem, se existem ou não, o fato é que não só de OVNIs interessam, não só por OVNIs interessam-se os tais Homens de Preto, mas pelas eleições norte-americanas. Parece que eles estão muito atentos ao que se diz sobre a fraude eleitoral. Vejam esse bombástico caso acontecido nesta semana nos Estados Unidos. A matéria saída hoje na BIS diz o seguinte: a senhora Leah Hobbs, uma observadora republicana na Pensilvânia, relatou que na cidade de Delaware Country, na Pensilvânia, não é o estado Delaware, houve fraude. Ela testemunhou um número gigantesco de fraudes. A semana passada, ela testemunhou para o Senado o que viu. Bem, acontece que logo em seguida ela foi visitada por Homens de Preto. A BIS diz o seguinte: Hopes testemunhou que uma grande fraude eleitoral ocorrera em Delaware Country, Pensilvânia. Isso apareceu em seu podcast, no podcast de Steve Bannon, War Room Pandemic, na segunda-feira, ontem, para falar sobre o que aconteceu depois dela ter testemunhado no Senado. Agentes especiais do gabinete do Procurador-Geral apareceram na minha porta para intimidar-me por eu ter falado a verdade. Agentes do departamento, agentes especiais do gabinete do Procurador-Geral de Delaware Country, da Pensilvânia, apareceram em sua porta. Ela explicou que um colega já havia observado esses mesmos agentes fazerem tocaia, como se diz por aqui, em sua residência. A história toda é simplesmente incrível, continuou, disse ela. Eles vieram sem avisar e estavam, pelo que disseram, investigando fraude eleitoral. Eu não sabia se estava sendo investigada como uma criminosa ou se eles estavam interessados, genuinamente interessados na minha declaração. Mas não, a verdade é que eles estavam interessados em intimidá-la, assustá-la, para que não abrisse o bico. Bem, a história em si é bombástica, sim, porque coincide também com uma declaração da bravíssima advogada e procuradora Sidney Powell. A Fox recebeu a sua visita novamente ontem, na qual ela disse ao apresentador que o FBI e o Departamento de Justiça
estão diretamente envolvidos na grande fraude eleitoral. Você ouviu bem, a procuradora e advogada Sidney Powell afirmou que o FBI e o Departamento de Justiça estão envolvidíssimos na grande fraude e devem ser totalmente reformulados. Referiu-se ao FBI e ao DOJ como contaminados, por assim dizer, e precisam ser limpos com água sanitária e mangueira. Bem, por que Sidney Powell, tão respeitada, faz uma acusação tão grave? Vejam que interessante, coincide também as palavras de Sidney Powell com a entrevista que deu Donald Trump no domingo à Fox. Trump disse no domingo: é uma fraude total e o FBI e o Departamento de Justiça talvez estejam envolvidos. No domingo, Trump usa o termo talvez. Mas como as pessoas podem avançar com essas coisas, isso é incrível. Essas eleições foram fraudadas, ele reafirmou. Bem, Trump disse também que é muito difícil levar o problema para a Suprema Corte, porque há sempre um impedimento, ele não é reconhecido, ele não tem posição, segundo suas próprias palavras, para levar o caso à Suprema Corte. Os juízes afirmam que ele não tem como provar. Bem, existe aqui uma declaração muito forte também da parte de Donald Trump: Departamento de Justiça e FBI. Isso quer dizer o seguinte: toda a máquina está aparelhada, claro, é óbvio. O caso é tão grave que pode ser comparado como um exercício de imaginação, claro, com algum país sul-americano. Imaginem que num remoto país sul-americano houvesse um atentado contra um candidato a presidente da República, um candidato conservador. Estamos trabalhando com hipóteses. Bem, o candidato é alvejado, vai ao hospital, sobrevive milagrosamente, mas nada se investiga sobre a intenção do crime, o mandante do crime, o criminoso propriamente. Aliás, nesta hipótese fantasiosa, o criminoso é colocado numa espécie de recanto para doidos e nada pode ser investigado. Bem, como isso seria possível num país bananeiro da América do Sul, um hipotético país bananeiro da América do Sul? Seria possível se todo o Departamento de Justiça, cortes grandes e pequenas e polícia estivessem envolvidas numa grande conspiração, para não permitir que se chegasse no nome dos mandantes, enfim, etc., reticências e tal. O mesmo está acontecendo naquela que outrora foi considerada a maior democracia da Terra, os Estados Unidos. Bem, eu já disse que os Estados Unidos é uma república, mas não vem ao caso. O fato é que até ontem se acreditava na justiça norte-americana. Hoje isso já está em dúvida, em xeque, porque todo o Departamento de Justiça e a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, o FBI, podem estar sim não só fazendo corpo mole para investigar a gigantesca quantidade, escandalosa quantidade de fraudes, como estão intimidando depoentes do caso. Bem, mas isso é só uma ponta do iceberg. A principal agência de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, também está aparelhada. Vejam o caso, por exemplo, de John Brennan, ex-diretor da CIA, da era Obama. Esta semana ele criticou violentamente a morte do cientista nuclear iraniano, o senhor Fakhrizadeh. Ele não gostou. Não gostou, claro, porque isso prejudica o Irã, um país irmão
dos Estados Unidos da era Obama. Bem, vamos fazer um resumo da história. Por que tudo isso está acontecendo? Porque é inevitável, é fundamental, é absolutamente fundamental para o Deep State norte-americano, para os globalistas e comunistas darem a cartada final que Joe Biden vença, apesar das monstruosas evidências de que levou na mão grande. Eles querem sim implantar a nova ordem mundial logo mais, tem data marcada. Nada explica melhor tudo isso do que esta charge que eu acabei postando hoje na minha conta no Twitter. Vocês estão vendo aqui? A charge diz o seguinte: não olhe pelo lado bom. Chega de tweets maldosos, pelo menos os tweets maldosos acabarão. A charge mostra Joe Biden ajoelhado como um cachorrinho na coleira dos donos China, Irã, os comunistas, os financistas e Wall Street e o Deep State. Bem, vejam, pelo menos há um lado bom nessa história. Não haverá mais tweets maldosos. Claro, é uma ironia, uma charge bastante irônica, mas mostra exatamente o que está acontecendo. Joe Biden é aquele que vem para cumprir as ordens desta gente boa que o lidera, que o leva pela coleira. O que desejará a China no ano de 2021? O que desejarão os comunistas? O que desejará o Irã e os financistas de Wall Street? Um mundo aos moldes da antiga União Soviética. A indústria toda na mão de uns poucos, como sempre, o sistema financeiro idem, e as guerras localizadas, cujo alvo não pode ser outro senão o Oriente Médio, para que depois do caos todo o petróleo fique também na mão desses uns poucos. E o regime comunista chinês, claro, como o modelo do que vem por aí. Bem, Joe Biden será, claro, manipulado por toda essa gente. E aí vem a questão: quem fará com que Joe Biden mantenha-se no poder, apesar de tudo de ruim que advirá desta sua vitória fraudulenta? As forças policiais. Por isso elas foram muito bem aparelhadas na era Obama. Muito bem, nós viveremos sim logo mais 1984 de George Orwell. Está tudo armado para isso. Donald Trump, em menos de 100 dias de mandato, cumpriu 95% do que havia prometido. Mas ficou uma ponta incômoda de fora. O Deep State, ele prometera drenar o pântano, mas não conseguiu. Não conseguiu levar para a prisão gente como Obama e Hillary Clinton, por exemplo. E aí está. Aquele que não foi incomodado tornou-se maior do que o seu adversário e agora está prestes a engoli-lo no jogo mais sujo da história humana, que começou lá em Wuhan, por incrível que pareça. Esse jogo, o jogo mais sujo da história, teve sim a colaboração chinesa. Começou em Wuhan e pode terminar, claro, na Casa Branca. Pois é, Donald Trump não conseguiu drenar o pântano. Agora, vejam, tem muita gente hoje criticando o presidente Bolsonaro aqui por não drenar o pântano. Se Trump não conseguiu, meus amigos, o que poderia fazer Bolsonaro? Ele faz o que pode e quase o que não pode. Mas isso parece não entra na cabeça, no entendimento de pessoas inteligentíssimas da nossa vergonhosa direita. Até depois.